Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje nós iremos refletir sobre os sacramentos, o combustível da caminhada. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha nos nossos podcasts A Catequese no seu dia. Hoje, quinta-feira, dia 15/7, nós vamos então refletir sobre os sacramentos. Mas vamos dividi-los. A cada podcast nós iremos falar sobre um sacramento. Hoje, nós iremos refletir sobre o batismo. Sacramentos, o combustível da caminhada. Vamos falar sobre os 7 sacramentos indispensáveis para uma sadia vida espiritual. Os sacramentos são um tesouro da Igreja e um presente de Jesus à sua Igreja, ou sua esposa. Nenhum fiel cristão pode sobreviver na vida da graça sem eles. A cada etapa de nossa vida corresponde um sacramento. Se não, vejamos. Nascimento, batismo. Infância, Eucaristia. Adolescência, crisma. Doença da alma, confissão. Doença do corpo, unção dos enfermos. Compromisso de amor eterno, matrimônio. Compromisso radical com o reino de Deus, ordem. Aos 3 primeiros, dá-se o nome de sacramentos da iniciação cristã. O 4º e o 5º são sacramentos de cura da alma e do corpo. Os 2 últimos são sacramentos de engajamento ou na vida social ou na vida espiritual. Como se vê, somos ricos e não podemos viver na indigência espiritual, desprezando os sacramentos. E se somos herdeiros de tanta riqueza, devemos procurar dela usufruir ao máximo, beneficiando-nos dos rendimentos que ela nos proporciona. E agora nós iremos então refletir sobre o batismo. Como falei, é o sacramento da iniciação cristã. O batismo é uma palavra de origem grega e significa mergulho. Portanto, batizar quer dizer mergulhar. O mergulho na água simboliza o sepultamento do batizando na morte de Cristo e a ressurreição desse mesmo batizando como nova criatura. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 4. Sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitastes por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Esta passagem está em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Essa passagem se encontra em Tito, capítulo 3, versículo 5. Em verdade te digo, que quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Esta passagem nós podemos encontrar em João, capítulo 3, versículo 5.
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Esta passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Essa passagem está em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. E depois, e ensinai todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Elementos essenciais do batismo: água derramada sobre a cabeça, para que o batizando nasça da água e do Espírito. Óleo perfumado, consagrado pelo bispo, significa o dom, a unção do Espírito Santo ao novo batizando. A veste branca significa a inocência, a pureza, e que o batizando revestiu-se de Cristo. A vela, acesa no círio pascal, significa a luz de Cristo, e o batizando deve ser, portanto, a luz do mundo. O sinal da cruz, isto é, uma marca, para dizer que agora o batizando pertence a Cristo. Os pais e padrinhos traçam o sinal da cruz na testa da criança, para mostrar que ela agora pertence a Cristo. Os pais e os padrinhos tomam sobre si o encargo de fazer com que a luz da fé não se apague no seu filho e no seu afilhado, mas que ilumine cada vez mais. O exemplo de vida de pais e padrinhos será o combustível que vai acender a chama do amor, da fé, da dignidade, da honestidade e da religiosidade de seus filhos e afilhados. O batismo é a porta de entrada para o reino de Deus. Podemos e devemos estudar e possuir diplomas, mas o diploma mais importante é o de batizados. No final de tudo, o único certificado que vamos exibir, o passaporte para a eternidade, é o certificado de batizados, a certidão de batismo. Na Idade Média, os reis construíam catedrais para si e lhes davam o nome de catedrais basílicas, cuja palavra deriva de basileus, que em latim quer dizer do rei. E quando morria o rei, o féretro, comandado pelo bispo, chegando à porta da catedral basílica, batia na porta, e o reitor da basílica perguntava: quem deseja entrar? E o bispo respondia: Sua Majestade, o rei de França. Mas o reitor não abria a porta. Novamente batia na porta e a pergunta de quem deseja entrar. O bispo aumentava os qualificativos. É Sua Majestade, o rei de França, grande benemérito das cruzadas, inclusive o construtor desta basílica. Mas a porta continuava fechada. Batendo pela terceira vez, o bispo complementava: é um batizado e rei de França. As portas se abriram. O féretro entrava e o corpo do rei era sepultado na cripta da igreja. O mesmo vai acontecer conosco. Podemos dizer que somos mestres e doutores e que falamos inúmeros idiomas, mas São Pedro não se comoverá com isso. Mas se lhe falarmos que fomos batizados, aliás,
ele já estará sabendo, consultando seu notebook. Abrirá as portas do céu para nós. Este comentário, em tom de brincadeira, ilustra muito bem a importância do batismo, e isso deve ser mostrado aos pais e padrinhos. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje refletindo sobre a importância do batismo, a qual foi muito bem explicado aqui nesta reflexão do Manual Mínimo do Católico Consciente, e sabemos que o batismo é o primeiro sacramento do cristão. Faz parte da nossa iniciação na vida cristã. Por isso, é muito importante que todas as crianças sejam batizadas. O batismo abre as portas. Sem o batismo, você fica impedido de receber os outros sacramentos, a primeira comunhão, a crisma, o matrimônio, também o sacramento da ordem. E aqui nós podemos ver em várias passagens bíblicas a qual citei a importância de ser batizado. E ainda citei para vocês aonde encontrar essas passagens na Bíblia. Também falamos sobre os elementos que são essenciais no batismo. A água. Quando nós recebemos essa água que é derramada sobre nossas cabeças, é para que você que foi batizado, a criança que vai ser batizada, nasça da água e do Espírito. Lembra daquela canção? Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram. Então, quando eu recebo essa água do batismo, eu sou uma nova criatura em Cristo, ressuscitando com Cristo. E tem um óleo perfumado, ao qual significa que naquele momento a criança recebe a unção do Espírito Santo e que vai se confirmar o seu batismo, recebendo novamente o óleo sagrado e perfumado na crisma, onde é a confirmação do seu batismo. Falamos da veste branca, que significa a inocência, a pureza. Estamos revestidos de Cristo. A vela que o nosso padrinho acende lá no Círio Pascal, significando a luz de Cristo, para que a pessoa batizada, a criança, seja luz no mundo. E o sinal da cruz, que é a marca em que os pais e os padrinhos traçam na testa da criança, para mostrar que ela agora pertence a Cristo. E é uma grande responsabilidade dos pais e padrinhos educar essa criança na fé, mostrando-a que ela deve ser luz no mundo, testemunhar o Evangelho e vivenciá-lo a cada vez mais. E depois nós podemos ouvir aqui uma pequena história lá na Idade Média, onde o rei foi lá batendo a porta e ele falava várias formas e a porta não se abria. Só quando ele falou que era um batizado, a porta se abriu. A mesma coisa vai acontecer com você quando você chegar lá no reino dos céus. E ainda nos diz: podemos dizer que somos mestres e doutores, que falamos inúmeros idiomas, que somos formados. Mas isso nada importa. Lá no céu, nada importa. O que importa é você ser um batizado. Como nos diz aqui, esse é o seu passaporte para a entrada no céu. E São Pedro, a qual está com as chaves do céu, das portas do céu, já vai saber que você é um batizado. Por isso é importante batizar as crianças, não deixar se passar tanto tempo sem o batismo.
Os pais devem procurar isso, mas não só procurar por uma obrigação, por um dever, porque o pai e a mãe batizou você e agora você sente nessa obrigação, não, porque você é um verdadeiro cristão. Porque o que você quer para o seu filho é o bem. E aí muitas vezes as pessoas pensam assim, eu não vou batizar meu filho agora não, deixa quando ele crescer, ele decide se ele quer batizar ou não. Não, você pai e mãe tem capacidade de escolher isso para o seu filho. Porque isso é algo bom, algo para a fé, algo que você recebeu e que sabe que vai fazer o bem, por que não proporcionar isso para o seu filho? Batizar. Escolher padrinhos certos para essa criança, pessoas de caminhada, pessoas que vai poder passar um bom ensinamento de vida cristã para o seu filho. Também não adianta escolher padrinhos que não têm conhecimento de nada ou até que vivem outras religiões. Como ele vai educar o seu filho na religião católica se muitas vezes ele não sabe ou ele pertence a outra religião? Tem que prestar atenção nisso. É muito sério. Padrinhos são segundo os pais da criança. Na falta dos seus pais, são eles que vão cuidar dessa criança e educá-las na fé. Por isso, deve-se tomar todo esse cuidado na hora de escolher os padrinhos para essa criança. Tá bom? O nosso podcast de hoje ficou um pouco mais prolongado, né? Pois esse assunto sobre o batismo é um assunto muito extenso, ao qual nós poderíamos ficar aqui muito e muito tempo falando, mas eu creio que com essa reflexão já vai te ajudar no caminho. Eu gostaria que você curtisse, que você comentasse, que você compartilhasse esse podcast com mais pessoas, para que elas saibam da importância desse sacramento que é o batismo, que abre as portas do céu para a nossa vida, que é o combustível da nossa caminhada. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra na sexta-feira para mais um podcast falando então sobre a Eucaristia.